Estamos ao vivo, efetivamente ao vivo. Só preciso esperar aparecer transmitir ao vivo aqui no Instagram. Está carregando. Apareceu. Vamos lá, transmitir ao vivo. Oficialmente ao vivo, nossa live de domingo à noite. Estamos de volta e hoje vou falar sobre layouts de manufatura, isso conectado, óbvio, com planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, tudo relacionado a estas áreas. E vou falar também sobre planejamento de produção de materiais intermediários, produtos intermediários. Vamos em frente, gente. Esperar um pouquinho o pessoal entrar aí na live. Esperar mais um pouquinho. Pegando as perguntas aqui. Então vamos lá, gente. Esperando só mais um minuto. Sempre espero 5 minutinhos no começo. Algumas pessoas entrando. Vamos em frente, gente. Vitor tá por aí. Vitor, fala de layout hoje. Você pediu, vou falar de layout. Gustavo, John, algumas pessoas entrando. Esperar o comecinho da live, já começo. Deixa eu só me organizar aqui. Deixa eu organizar a tela. Deixa aqui do lado. Opa, Vitor. Já começamos, gente. Já começamos. Esperar o Instagram notificar algumas pessoas. Adriano tá por aí. Eu tô tentando arrumar minha tela aqui para ficar melhor. Ah, agora vai ficar melhor. Vai aqui. Este aqui. Tá dando certo isso. Vamos lá, gente. Vou começar. Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Confirma aí quem está online, se você está me ouvindo bem, que eu já vou começar a falar aqui sobre o tema de hoje. E sempre conectando com planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento, com todas estas áreas. Vou falar sobre layout de produção, layout de manufatura, layout de fábrica, como você quiser dar esse nome, mas é layout, como você posiciona as máquinas, como que você movimenta os equipamentos dentro de uma fábrica. Isso é extremamente importante para o planejamento de produção, planejamento de materiais também, material em processo, como você organiza tudo isso. E, por incrível que pareça, é importante para o planejamento de demanda também, porque dependendo da forma que você constrói a antecipação da demanda, você influencia na movimentação dos materiais em uma fábrica. E se quem está fazendo o planejamento de demanda tiver este conhecimento, entender o tamanho do impacto que a gestão da demanda faz em uma fábrica, vai fazer o planejamento de demanda de outra forma. E quem já acompanha aqui sabe que eu não falo planejamento de demanda, eu sempre falo gestão da demanda, porque só o planejamento de demanda parece algo meio passivo. Você precisa fazer a gestão da demanda, se antecipar ao que está acontecendo, para você conseguir ter mais impacto na fábrica, mais impacto no dia a dia da operação. E quer um exemplo de antecipação da demanda? Quando você tem, por exemplo, um tipo de manufatura que ela é baseada no produto, um processo contínuo. Pega uma fábrica de sorvete, por exemplo, que já vou entrar em layout aqui, né? Uma fábrica de sorvete que tem um processo contínuo de produção. Quando ele é contínuo, você não pode interromper de forma alguma. Então, dependendo da forma que você constrói a demanda, sorvete não foi um bom exemplo porque sorvete tem prazo de validade, mas imagine algum outro processo que seja semelhante à produção de sorvete, que é um processo contínuo baseado no produto. A linha de produção ela é construída especificamente para aquele produto e aí o processo é contínuo, vai passando por várias etapas. Se você faz a gestão da demanda, se você se antecipa da forma correta, você
com certeza utiliza melhor os equipamentos, reduz o custo de transformação, principalmente nesse tipo de layout. Em outros você também tem o mesmo impacto e então a gestão da demanda é fundamental. Sempre falo para trabalhar tudo de forma integrada. Aliás, já vou começar fazendo um merchan aqui, uma propaganda. Liberei as vendas do método LBP hoje, então se você não acessou, tem o link aí no perfil, acessa, tem uma aula de 1 hora e pouquinho explicando como dominar o planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Lá tem um módulo falando sobre layout de produção, tem outro módulo falando sobre movimentação, que eu vou trazer um pouco desse assunto aqui hoje, mas tem 2 módulos completos. E o que eu falo lá dentro do método LBP é que você precisa sempre conectar os 4 blocos do planejamento. Eu já vou entrar em layout, mas é importante ter essa introdução para você entender que você precisa conectar sempre os 4 blocos do planejamento. Quais são os 4 blocos? Planejamento de demanda é o primeiro, a demanda é o acionador ali de tudo, planejamento de produção, planejamento de materiais e o planejamento de estoques. E sim, você precisa planejar os estoques também. Então, estes 4 blocos, se você trabalha com esses 4 blocos juntos e, além disso, conectados ao tema de hoje aqui da live, conectados a layout de produção, conectados à movimentação dos materiais, você consegue entregar muito mais resultado. Nunca trabalhe com um dos blocos separados, sempre conecte tudo isso e no método eu explico em detalhes como você conecta, explico cada um dos blocos, qual a influência de um no outro, mas é uma propaganda aqui, um merchan importante. Entra lá depois da live, claro, acompanha a live até o final, mas entra lá no link, acessa, assiste a aula de 1 hora. Tá fantástico, tá? O conteúdo do método tá incrível e liberei hoje as vendas, exatamente hoje. E seguindo aqui, dando continuidade, layout de fábrica, tá? O que você precisa pensar quando você está olhando para um layout de fábrica? Eu vou sempre conectar com o planejamento de produção, materiais, demanda e estoques. Sempre conectar com estes pontos. E você precisa avaliar alguns pontos, tá? Para você colocar como objetivos quando você está construindo um layout de fábrica. Primeiro ponto, é meio óbvio esse, né? Mas qual o layout que gera maior economia na movimentação dos materiais, tá? E reduz, então, maior economia na movimentação dos materiais, reduz a quantidade de material em processo, matéria-prima, os produtos intermediários, e também reduz a quantidade de produto acabado ali no final do processo. Então, esse é o primeiro objetivo quando você está construindo um layout, reduzir ou economizar na movimentação dos materiais. Segundo objetivo, que está separado aqui, é como que você reduz a quantidade de material em processo. Dependendo da forma que você constrói o layout de fábrica, você pode ter um impacto muito violento na quantidade de material que você tem em processo. Eu vou falar daqui a pouco sobre os 4 tipos de layout, os principais tipos, como um interfere no outro. Por enquanto eu vou falar dos objetivos. E são 12 objetivos quando você está construindo um layout de produção ou quando você está avaliando um layout de produção. Então, segundo, né, reduzir a movimentação dos materiais. Terceiro é ter uma melhor utilização do espaço físico ali da fábrica. Então, dependendo da forma que você posiciona os equipamentos, você utiliza melhor ou não o espaço físico. E tem várias fábricas que vão para um processo de expansão, estão crescendo, e aí tem muita dificuldade no posicionamento dos equipamentos, acumulam material em processo. Então, quando você está avaliando ou construindo um layout de fábrica, você precisa tomar cuidado com isso também, com a melhor utilização do espaço físico. Quarto é como você constrói um layout de fábrica que reduza os gargalos ali, as interrupções entre um processo e outro, que permita o produto passar de forma mais fluida ali na produção, que não tenha travas. E já falei em outra live, tem um livro chamado A Meta, que ele trata exatamente desse ponto, de gargalos da produção. Fala sobre teoria das restrições e trata de gargalos da operação. Então, como você minimiza estes gargalos? É exatamente isso que trata no livro. E o seu layout de fábrica, então o posicionamento dos equipamentos, ele precisa ser pensado neste sentido também, nessa direção também. Quinto ponto, que aí entra
planejamento de produção, nos outros também entra, tá? Mas nesse quinto ponto principalmente é como você constrói um layout de fábrica que facilite o controle da produção, que facilite o planejamento, que facilite o acompanhamento da produção, que facilite a gestão dos materiais, que facilite tudo. Tá? Então, esse é o quinto ponto, isso muito conectado com planejamento de produção e materiais. Tem um sexto ponto, quando a gente fala de layout de produção, tem um sexto ponto que você, planejador de produção, você, planejador de materiais, você precisa tomar muito cuidado. Quando eu estava preparando a live aqui, e sim, eu preparo a live, eu peguei 2 livros e olhei, peguei os objetivos do layout de produção, conectei com a minha experiência, estudei para preparar a live, eu lembrei de um ponto, tá? Que é justamente o sexto ponto, o sexto objetivo quando você está construindo um layout de produção é assegurar a segurança das pessoas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque você, como planejador de produção, se houver alguma interrupção de produção para melhorar a segurança de algum equipamento, você é responsável por isso. É você que é o responsável por falar, pare o equipamento e corrija esse problema. Eu já passei por vários casos assim e eu, na hora, já falava, para o equipamento, corrija o problema que eu me viro com o comercial, eu me viro com o cliente. Segurança sempre vem em primeiro lugar, a segurança das pessoas. Então, é seu papel. E eu já vi o contrário acontecendo também, isso é muito ruim. O contrário é, não, a máquina não pode parar de jeito nenhum, cliente tal está desesperado. Não, a segurança vem em primeiro lugar. Então, você, como responsável pelo planejamento de produção, você também precisa conduzir o trabalho dessa forma. Cuidado, olha o nível de responsabilidade que você tem. Segurança para a máquina na hora. E esse é o sexto ponto quando você está olhando para um layout de produção. Segurança, assegurar que o processo está seguro, que o posicionamento das máquinas não traz problema. Então, esse é o sexto ponto. Sétimo ponto é como você constrói um layout que traga mais qualidade para os produtos e tenha um custo de operação menor ao mesmo tempo. Não é trivial fazer isso. Dependendo da forma que você constrói um layout de produção, e eu vou falar sobre os 4 tipos de layout, mas dependendo da forma que você constrói, se você alterna, por exemplo, entre um layout funcional, já vou falar sobre isso, e um layout celular, você pode ter impacto na qualidade dos produtos. Porque num layout funcional, você consegue ter mão de obra especializada em um grupo de equipamentos, em um tipo de equipamento único, tá? Então você consegue ter uma mão de obra especializada, é mais fácil de treinar as pessoas. E aí, consequentemente, você garante mais qualidade na produção. Agora, se você vai para um layout celular, a pessoa, o operador, tem que estar treinado em várias etapas. E o risco de problema de qualidade é gigantesco. Então, o layout também tem impacto na qualidade dos produtos. 8º ponto, que também tem a ver com pessoas, assim como o sexto, é como que você constrói um layout que faça as pessoas, os operadores ali, as pessoas que estão operando, que elas queiram trabalhar naquele formato, que elas entendam que elas estão entregando o resultado. Tá? Como que você constrói esse layout para que a pessoa entenda o nível de responsabilidade que ela tem na entrega daquele resultado? Então, 8º ponto. 9º ponto, risco de acidentes mais uma vez. Então, o sexto ponto que eu falei, que é assegurar a segurança, então garantir a segurança. 9º ponto é como que você minimiza o risco também. Além de garantir a segurança, como que você minimiza o risco. 10º ponto é como você constrói um layout de uma forma que tenha espaço para você armazenar os produtos intermediários da forma correta, para que você construa os pulmões ali de estoque da forma correta. E sim, os pulmões de estoque são importantíssimos para você poder ter fluidez ali no processo de produção. E o desenho do seu layout de produção ele precisa garantir isso. Não tem como você construir um layout de produção e aí depois você precisa colocar um pulmão ali. Um pulmão é um pedaço de estoque para proteger entre um equipamento e outro, proteger de interrupções. E se você constrói um layout que não garante esse tipo de espaço, você
provavelmente vai ter problema, porque tem equipamentos que eles são gargalos, que eles não podem parar de forma alguma. Se você não tem um pulmão antes desse equipamento, não tem espaço para isso, você interrompe esse equipamento que é gargalo por falta do material que abastece esse equipamento, você vai ter problemas. Então, muito cuidado com isso. Falei que eu ia falar de 12 pontos, né? Faltam 2. 11º é, se você está numa operação que ela tem expansão prevista, que ela está crescendo, como que você constrói um layout que garanta espaço para expansão? Parece trivial isso, mas não é, tá? Não é trivial, porque aí depois vai virando um puxadinho, uma máquina em cima da outra, e aí vira uma bagunça, uma bagunça. E o 12º, juntando tudo isso, como que esse layout opera com custos muito menores, competitivos e consiga repassar isso para o cliente, tem um custo muito baixo. Então, 12 pontos, 12 objetivos quando você está construindo o layout de uma fábrica. Não é trivial fazer tudo isso, não é simples fazer tudo isso. E isso tem muito impacto na operação. E aqui eu falo sobre planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Pensando nesses 12 pontos, para cada um deles, você que é responsável pelo planejamento de produção, ou planejamento de materiais, ou demanda, como você olha para estes pontos? Então, conhecer tudo isso é fundamental. Ah, mas eu não tenho impacto em nenhum desses layouts. Tudo bem, não tem problema. Você pode ter um impacto mínimo. O ponto aqui é que o layout talvez ele já esteja dado na sua operação. Você não vai conseguir interferir, você não vai conseguir mudar. Mas a forma que você faz o planejamento, isso pode ter muito impacto. Tá? A forma que você constrói, a forma que você constrói os seus controles, isso muda muito o resultado. Eu garanto para você que muda. Tá? Então, é muito importante que você conheça isso, que você entenda como isso funciona. E talvez você esteja se perguntando aí já, tá, mas quais são os layouts de produção? Que tipos existem? Quando você vai na teoria, tem 4 principais, tá? Vou citar os 4 aqui e eu vou falar em quais eu já trabalhei, que tipo de experiência eu já tive, onde tinha problema, onde não tinha, o que dava para fazer diferente. Primeiro, são 4, tá? Posição fixa, tá? O primeiro deles, já vou falar o que é. O segundo é funcional, aí tem o nome de funcional ou processo, um dos dois. Terceiro, baseado no produto. E o quarto é o celular. O que é posição fixa? Imagina a fabricação de um avião. O produto está parado. Tá? Então, o avião é o melhor exemplo. Tá? O produto está parado. E aí tudo fica no entorno desse produto. O abastecimento dos materiais, o planejamento. Aliás, além do layout ser produção fixa, o tipo de produção é por projeto, né, em um avião, e a forma de fazer o controle de produção é completamente diferente. Então, primeiro, posição fixa. Quando você vai para o funcional ou o processo, pensa o seguinte, tá? Eu talvez não tenha um exemplo fácil aqui, eu já trabalhei com esse tipo de layout, mas pensa o seguinte, imagina que você tem um grupo de máquinas iguais, tá? Elas fazem a mesma função, então você tem 10 máquinas iguais, e aí você tem vários produtos que passam nesse fluxo que tem 10 máquinas iguais. Então você tem um grupo que faz um tipo de função ou um tipo de processo. Tá? Esse é o layout funcional. Tá? Tem várias vantagens e desvantagens, eu já falo sobre isso. Então falei posição fixa, falei do funcional. Terceiro, baseado no produto. Já dei o exemplo da linha de sorvete. Linha de produção de sorvete, linha de produção de bolacha, biscoito, chocolate. São linhas que são contínuas. Estas linhas elas são construídas para um produto. Então, esse é um tipo de layout. Ele é baseado no produto. Ele é um processo contínuo e baseado no produto. Esse é um exemplo. Aí tem outros exemplos mais extremos que eu já operei esse tipo de exemplo. Produção de resina plástica. Aí é uma torre, é praticamente um prédio, tá? De, sei lá, 7, 8, 10 andares de altura, que o prédio é a linha de produção, tá? Então é baseado no produto. O equipamento é feito para isso. Então, esse é o terceiro. E o quarto é o layout celular. O que é o layout celular? Você agrupa ali, por exemplo, 10 equipamentos, 10 eu estou exagerando, tá? Mas 7 equipamentos, e aí você tem um operador ou alguns, e eles são responsáveis por operar esses equipamentos ali em sequência. Eles conseguem ter
autonomia para operar. Então, esses são os 4 principais tipos de layout, e aí você trabalha nos 4. Quando você vai para o layout baseado no produto, eu vou falar de 2 que são 2 extremos, que aí você tem um processo de planejamento diferente nesses 2 extremos, bastante diferente, tá? Planejamento de produção, planejamento de materiais ou planejamento de demanda, nos 2 extremos, que o primeiro extremo é o baseado no produto, o posição fixa, que é o que eu comentei, o exemplo do avião, tá? Então, posição fixa e avião, navio, casa pré-fabricada, é tudo layout com posição fixa. O produto ele está parado, e aí os recursos eles chegam para realizar a produção, realizar a tarefa ali naquele produto. Então, esse é um extremo. O outro, que é o baseado no produto, o exemplo que eu dei, também é um extremo, é outra forma de operar, é completamente diferente, você não tem muita flexibilidade. Então, eu vou tirar esses 2 extremos, daqui a pouco eu volto a falar deles. Você normalmente, tá, quando você vai para uma operação, normalmente você tem flexibilidade para... Não vou falar flexibilidade para mudar a gestão, não é isso, tá? Mas você consegue ter mais espaço para a mudança no layout quando você olha para um layout funcional. Tá? Eu vou chamar de funcional aqui. Porque na teoria tem funcional ou processo. Quando você olha para um layout funcional, você tem mais espaço para fazer mudança, ou celular. Nesses 2 casos, você tem espaço para fazer mudanças que otimizem a produção. Tá? Que otimizem a produção. E vou reforçar. O que é um layout funcional? Um grupo de máquinas iguais. Melhor, eu vou dar um exemplo de um layout funcional que eu operei para você entender exatamente o que é. Tá? E era um layout de produção que ele era um mix de layouts, que acontece em muita operação também. Um mix de layouts. E eu lembro que eu programava 2 fases da produção, só 2 fases. E essa produção ela tinha 1, 2, eu estou lembrando, 3... 4, ela tinha 5 processos, tá? Ou passava por 4 ou passava por 5, dependendo do produto. Vou pegar o caso maior aqui, que eram 5 processos, e eu lembro que a gente programava só 2 processos. Então tinha um primeiro processo que ele era praticamente um baseado no produto, tá? Ou era um baseado... Nossa, não, tinha mais um processo antes, estou lembrando que eram 6 processos. Porque você tinha um processo de preparação do material, o material era preparado em caixas, e aí tinha que fazer a pesagem dos componentes. E era um processo de preparação que precisava ser programado, porque os lotes destas caixas, depois, eles iam para um outro equipamento que fazia toda a mistura, todo o processo de mistura. Então, tinha que programar essa parte que fazia a preparação, era um processo de pesagem manual, então era um processo funcional, tá? Nesse caso ele era funcional, mas muito intensivo em mão de obra. O único equipamento ali que era utilizado era a balança para poder fazer a pesagem, era uma preparação. Depois ele ia para um outro processo que também era funcional, tá? Só que aí tinha equipamentos específicos, mas era funcional também. E aí este produto, essa mistura, ela passava por cilindros. Pensa a produção de massa de macarrão. É mais ou menos isso. Eram rolos grandes, passavam no meio do cilindro e fazia como se fosse uma massa. Só que era uma massa química ali, não era uma massa de macarrão, não era fabricação de massa de produto alimentício, não. Então, fazia essa massa num layout funcional, de novo. Depois, ia para um outro layout funcional também, tá? Onde os equipamentos poderiam produzir tipos diferentes de produtos. Tá? Essa outra etapa também era programada. Então, eu, como responsável pelo planejamento de produção... Nessa época eu tinha time já. Então, o meu time, que era responsável pelo planejamento de produção, planejava a primeira parte, tá?
A segunda etapa não era planejada, era a fábrica que controlava tudo o que estava acontecendo ali, gestão dos intermediários, todo o processo, tá? Todo o processo, controle de capacidade e tudo. Terceira etapa era programada, porque aí na terceira etapa eram máquinas, era um layout funcional que tinha máquinas e ferramentas. E aí as ferramentas iam nas máquinas para poder produzir o produto, tá? Então o layout funcional tinha uma quarta etapa, que também era um layout funcional que o meu time não programava, então a fábrica se organizava da melhor forma possível, tá? Para evitar material em processo. Então eles conseguiam ir deslocando mão de obra para conseguir fazer o produto fluir com mais rapidez, inclusive interrompia a produção de um lado, colocava mais mão de obra nessa parte funcional. Eu lembro que tinha uma fila de máquinas, assim, como se fosse uma tira de máquinas, uma do lado da outra, e aí os produtos iam entrando nessas máquinas e iam para a próxima etapa. Lá no final, era um processo único e também funcional, tá? Mas era único. Só tinha um equipamento e aí os produtos passavam nesse equipamento único. E, de novo, tá? Eram 6 etapas, falei 5 ou 6? Enfim, 5 ou 6 etapas, e o planejamento de produção cuidava de 2 etapas. E aqui entra um outro ponto do olhar para o layout. Quando você está fazendo planejamento de produção ou planejamento de materiais, você precisa entender onde você gera valor como responsável pelo planejamento. Porque nesse caso não fazia sentido planejar todas as etapas. Tá? Então por isso que é importante você conhecer o layout. No momento que você conhece, você olha o que está acontecendo, aí você entende onde você gera valor. Tá? Onde você gera valor. Porque, por exemplo, nesse caso, eu precisava garantir, o time, né, precisava garantir que os materiais certos foram preparados ali na primeira fase, tá? Para que não houvesse falta lá no terceiro processo, que era o processo principal. Tá? Então tinha que garantir que esses materiais fossem preparados, tinha que garantir que as ferramentas certas estavam nos equipamentos certos, então aí isso era programado, e ali era um gargalo, tá? Ali que tinha problema, porque aí tinha superocupação de ferramenta, tinha que ter uma estratégia de continuidade da produção, porque tinha sazonalidade. Então, nessa terceira etapa, nesse layout funcional que eu comentei, tinha que ter um olhar com muito mais cuidado, porque uma falha em função da sazonalidade ia gerar falta de produto. Tá? Se não tivesse um olhar de capacidade de produção, olhando para um equipamento específico, para uma ferramenta, para a composição ferramenta e máquina, ia faltar produto em algum momento. Então, essa etapa precisava ser programada. Na próxima, tinha ociosidade de equipamento. Era muito mais uma questão de mão de obra e pouca mão de obra, tinha muita flexibilidade, aí não precisava programar essa etapa. E a última etapa também não, porque tinha ociosidade, era um equipamento que operava 2 turnos, se eu não me engano, então tinha ociosidade, não era um problema. Então o foco era nos pontos críticos. E aí está uma inteligência que você, como responsável pelo planejamento de produção, materiais, demanda ou abastecimento, você precisa ter isso em mente, tá? Como que você está construindo o seu planejamento com esse olhar, tá? Entendendo onde você realmente gera valor, tá? Não faz sentido planejar tudo. E nesse caso, eu falei de uma parte da operação, tá? Uma parte da operação. Porque era uma operação que fazia produtos diversos. Aí tinha uma outra etapa que era baseada no produto, fazia um produto exclusivo, complexo demais, tinha que ter um sequenciamento claro. E então tinham várias operações ali na mesma planta. E aí vou reforçar, cuidado, tá? Conheça o layout para você conseguir tomar a decisão certa, tá? Muito cuidado. Deixa eu ver quanto tempo de live que já tem, que eu estou perdido no tempo, aqui já tem meia hora. Deixa eu pegar a pergunta do Vitor aqui, ó. Quando analisamos a produção, devemos olhar os outputs e os inputs. Quanto maior essa relação, mais produtivo está o setor. Você fala de entrada e saída em uma parte da operação, né? Então, o Vitor, se você olha só uma fase, tá? Isso não é garantia de estar muito produtivo. Isso entra em o que... Acho que talvez você... Não sei se você estava na live que a gente falou de eficiência e eficácia, né? O que você precisa avaliar é o todo, tá?
O todo. Porque você pode ter uma operação que você decide deixar ela parada desde que o todo não seja prejudicado. Tá? E o todo envolve também você utilizar a mão de obra da forma correta. Deixa eu dar um exemplo, vou conectar com esse exemplo que eu dei, que eu já operei. Esta terceira fase do processo, que era um layout ali funcional, não tinha problema de capacidade de produção. Tá? Tinha, não vou lembrar, mas 15 máquinas ali talvez, ou 14 máquinas. Você não precisava usar todas as máquinas, não era um problema. E usava pouca mão de obra. E era o tipo de equipamento que tinha muita capacidade de produção. Então, era o tipo de processo que não fazia sentido nenhum controlar a eficiência, porque deixava acumular material ali antes desse processo, até um limite, o limite do espaço físico. Quando ligava esse processo, esse material saía dali muito rápido, porque essa etapa do processo era muito rápida. Tá? Então, para o todo, não fazia sentido medir a eficiência desse processo. Pouca utilização de mão de obra, tá? Pouca utilização e uma etapa da produção que estava ociosa. Agora, no anterior, que era o gargalo, que era a parte crítica, ali o controle era absurdo, tá? Porque não tinha como interromper, tinha que ter estratégia de antecipação de estoque, estratégia de demanda, estratégia para evitar problemas de qualidade com os produtos, porque não tinha, por exemplo, eu não conseguia nessa segunda etapa, eu tinha que respeitar uma sequência de produção. Não tinha como produzir o produto que eu queria na sequência do outro. Não podia, porque tinha risco de contaminação. Então, além de olhar para a capacidade de produção, tinha que tomar cuidado com o sequenciamento de produção também. Então, essa segunda etapa, aí nesse caso, olhar input e output, entrada e saída, era fundamental. Garantir que tinha entrada de insumo, né? Então aquela primeira etapa de pesagem, garantir que tinha entrada, que o equipamento não ia parar, tá? Por falta de produto ali intermediário, de produto no processo, e aí, consequentemente, olhar para a saída, o tempo de produção dessa etapa. Então, o único cuidado que tem que tomar é que pedaço da operação que você mede e por que você mede. Acho que esse é o principal cuidado, para você poder alocar tempo naquilo que gera valor, tá? Tanto de medição quanto de planejamento de produção. Tem que alocar tempo naquilo que gera valor. Alocar tempo naquilo que não gera valor não faz muito sentido, tem que tomar cuidado com isso, tá? Aí eu não sei como é o seu caso. E aí, voltando, tá? Voltando pros layouts. Posição fixa, daqui a pouco eu falo dele, que ele é o mais. Não vou falar dele aqui porque é curioso, tá? Olhar para um layout de posição fixa, que é a produção de avião, navio. O que você tem de vantagem ali? Você tem pouca movimentação de material, então o material chega e fica ali, tá? Você não tem que ficar circulando, então é pouca movimentação. Você tem pouco investimento em equipamento, então capital ali, tem pouco investimento, você não tem capital alocado ali para você poder fazer produção, então você tem como operar com pouco investimento ali nos equipamentos. E mais? Desvantagens, né, desse tipo de operação. Mão de obra super qualificada, porque tem processos manuais ali que a produção precisa executar, então tem que tomar muito cuidado. Mas posição fixa eu não vou entrar no detalhe aqui, porque é difícil encontrar alguém que opera nesse tipo de layout, é muito difícil encontrar. E se alguém tiver aqui e assistir o vídeo, depois eu vou deixar a live gravada, mas coloca nos comentários aí se você opera nesse tipo de layout e fala, porque é muito diferente, tá? É muito diferente o layout de posição fixa. Agora, quando a gente vai para o funcional ou processo, o funcional, no caso, você tem vou falar de vantagens, tá? Uma grande vantagem quando você coloca ali o layout funcional. Ele é muito mais flexível para você planejar. Muito mais flexível porque o produto ele pode... Vamos supor que você tenha 10 máquinas ali que fazem o mesmo processo. O produto chega, ele pode ir para a máquina 1, para a máquina 3, para a máquina 5, ele vai ou não vai onde tem possibilidade. Então ele é muito mais flexível e fácil de controlar. É muito mais tranquilo de controlar.
E, de novo, tá? Vou voltar num ponto que eu falei. A sua estratégia de estoques intermediários vai garantir a fluidez do produto nesse tipo de layout. Tá? Deixa eu dar um tempo aqui que eu tô cansando de falar. Eu não peguei água aqui, eu tô ficando com sede de falar. Coloque em comentário. Ah, tem vários comentários aqui, eu não tinha visto. Ó, de novo eu perdendo os comentários. Tem outro comentário acima. Cadê? Vamos ver. Estou perdendo os comentários aqui. Vou voltar. Excelentes exemplos. Vivi um processo, o Igor está falando, um processo alimentício em que era preparada a mistura e ia para um buffer antes do invase. Na etapa de mistura era necessário juntar vários ingredientes. Eram ingredientes secos que iam para a mistura. Ali era necessário fazer um planejamento desses materiais. Bom ponto, Igor. É exatamente o que eu falei. E o Vitor falou que tem outro comentário acima aqui. Qual, Vitor? Não peguei. Quando analisamos a produção, tá, não peguei. Boa. Seguindo aqui. Eu falei, me trouxeram água aqui, eu falei, ouviram. Tá? Ouviram as minhas preces aqui. Então, Igor, voltando, era exatamente o que bem parecido com o processo que eu falei, tá? Bem parecido com o processo, muito parecido. E aí essa etapa, ela precisa ser controlada. Você não tem como não controlar esse tipo de operação. E aí voltando para layout, eu tinha preparado várias coisas aqui da aula. Eu vou fugir do que eu preparei, porque eu vou conectar com planejamento de produção, materiais de demanda, porque acho que esse é o ponto mais... Acho não. Esse é o ponto mais crítico e que realmente faz diferença, tá? Que realmente gera impacto. Dependendo da forma que você olha para cada layout, você pode gerar um impacto diferente. Tá? E eu falei que eu ia falar com que tipo de layout que eu já trabalhei. Já trabalhei com layout em célula. E nessa época eu cometi um erro, porque eu não conhecia o layout da forma correta, não tinha o conhecimento que eu deveria ter. E qual o erro que eu cometi? Querer entender no detalhe o que acontecia dentro da célula. Não faz sentido você querer entender no detalhe o que acontece dentro da célula. Tá? Não faz sentido. Eram operadores especializados e o que precisava ser feito ali produza tanto por turno. Ponto. E nesse layout celular eram 5 produtos que eram produzidos nessa célula. Só 5 produtos. Muito simples de operar, muito simples de programar. E por tentar entrar no detalhe, eu cometi alguns erros. Então, no layout celular, cuidado com isso, porque você não precisa entrar no detalhe e querer programar tudo, não precisa. Ao mesmo tempo, você precisa avaliar da forma correta isso, porque vou dar um exemplo que eu estava falando com uma pessoa na semana passada. Tinha um grupo de máquinas que operava mais ou menos como uma célula, com um Kanban ali, então a própria operação, a própria produção cuidava disso. No momento que eles colocaram algum nível de controle, a quantidade de máquina ociosa, problema que começou a aparecer, absurdo, tá? Surreal. Ao ponto de quererem comprar mais equipamentos e aí a pessoa que começou a fazer o controle fala, opa, não precisa não precisa comprar mais equipamento. Então, olha o tipo de erro que pode ser cometido se você não faz o controle da forma correta. Então, cuidado, tá, quando você está olhando para isso. Então, eu já operei célula, falei do funcional também. Tinha um outro livro que eu estava olhando outro dia que não fala só sobre layout, mas fala sobre máquina única, máquina em sequência, que vai além do layout de produção, mas já trabalhei muito com processo único e máquina única. Então, máquina, ferramenta que faz um produto, passa por um processo só. É super simples de planejar, tá? Fazer o processo de planejamento, você precisa controlar só uma etapa, é muito mais simples, só que ao mesmo tempo a sua inteligência no planejamento precisa ser muito maior, tá?
na antecipação, na alocação das ferramentas, no dimensionamento de capacidade das máquinas. É diferente fazer esse tipo de operação rodar. Já operei esse exemplo que eu falei de funcional, só que com muita dependência de produto intermediário também. Então, pré-fabricação ali de produto intermediário. Então, passei por vários tipos de operação. Eu acho que eu só não passei no posição fixa, tá? Que é o exemplo aí do avião, produção de navio. Estou tentando lembrar se alguma coisa tinha posição fixa, mas não. Eu já vi célula, mas posição fixa sim? Não, tá? Não. Não passei. O Vitor falou aqui, o melhor momento para olhar os microprocessos celular são quando as saídas estão muito abaixo do esperado. Podem existir problemas no balanceamento causando gargalos e ociosidade no sequenciamento. Exatamente, Vitor. Quando a saída da célula está abaixo do esperado, você tem que avaliar o que está acontecendo, porque aí você encontra algum problema ali dentro da célula, avaliando algum gargalo, algum ponto crítico, algum processo que está abaixo ali do volume de produção. Só que ao mesmo tempo, pode ser que a célula está produzindo muito bem, só que você tem ociosidade lá dentro. Então tem que tomar cuidado dos dois lados. Tá? Se está indo muito bem, é estranho também. Tá? Que se não está um pouco abaixo ali do volume que deveria produzir, é estranho. Tá? Não é tão positivo também. Então tem que olhar os dois lados. Tem que tomar cuidado com os dois lados. E aí cada layout vai ter. Eu estava dando os exemplos aqui, mas cada um vai ter vantagens e desvantagens. Por exemplo, quando você vai para um processo que é baseado no produto, você não tem flexibilidade nenhuma, tá? Nenhuma. E aí por isso que o planejamento de demanda é fundamental. Porque uma vez que o produto entrou ali na linha, se ele é baseado no produto, você vai conseguir tirar o produto de linha talvez 7 dias depois, você não consegue tirar antes. Porque o processo de troca, pega uma linha grande, contínua, a troca é caríssima a troca, caríssima. Eu lembro que só o fato de interromper a produção eram 70 mil reais, só parou a produção, 70 mil ali na conta. Só porque parou, porque aí tinha que limpar todo o equipamento, jogar o material fora. E aí o setup é a mesma coisa, a troca. Então, esse tipo de processo, a flexibilidade é baixíssima. Tem que tomar muito cuidado, tem que prever a demanda da forma correta, porque uma vez que você errou a mão ali no planejamento, você pode atrasar muito o produto. E nesse caso, tinha um produto principal, tá? Como se fosse uma matriz ali de produto, de um produto principal, e aí depois tinha os derivados. Então tinha um código principal, esse código principal também era vendido, e aí depois tinha os derivados. E aí se você não produzisse o principal da forma correta, você poderia prejudicar todo o seu portfólio de produtos derivados ali. Problema seríssimo, tá? Então tinha que tomar muito cuidado, muito cuidado. E então, cada layout traz suas vantagens e desvantagens e você tem que saber administrar isso da forma correta. Vamos ver se tem algum outro comentário. Não. Seguindo aqui, eu perdi os comentários da outra vez. Quando eu rolo a página dos comentários aqui, depois ela não continua mostrando, não sei porquê. Aí eu tenho que baixar aqui a tela para mostrar os comentários. Falei que ia falar de layout e eu vou pegar um outro ponto que apareceu de pergunta também que eu tinha colocado no texto, colocado no Instagram, mas sobre controle de materiais intermediários. Acho que foi o Igor que comentou sobre isso. Eu vou falar aqui, Igor, sobre isso. Quais cuidados que você precisa tomar ali com intermediários? Tá? Quais cuidados? Eu dei o exemplo dessa operação que tinha 5 ou 6 processos ali e o pensamento é praticamente o mesmo que eu falei. É onde o planejamento gera valor. Tá? Onde gera valor e onde dá para deixar na mão da operação, porque a operação, a fábrica, os responsáveis ali da fábrica vão gerar muito mais valor. Então, é isso. Tá? Não fique muito preocupado querendo planejar tudo, querendo controlar tudo, porque isso também pode ser um erro. Você vai colocar energia onde não precisa, onde não vai entregar resultado, não vai gerar valor. Esse é o principal cuidado. E aí os produtos intermediários entram com essa visão, tá? Porque, dado que
Vou dar esse exemplo de novo, tá? Dado que a definição era controlar o primeiro e o terceiro processo. Ótimo. Do terceiro processo para o quarto processo, como que os produtos intermediários eram controlados? Espaço físico. Não tinha espaço físico para ter produto intermediário infinito. Entende? Então, uma vez que tinha algum problema no quarto processo, ele ficava evidente. Tá? Ficava evidente. Aí a operação tinha que dar vazão para os produtos ali que estavam travados ali entre o terceiro e o quarto processo. Então, no momento que você decide deixar na mão da operação, deixar na mão da produção, é fundamental que vocês encontrem um acordo para que o processo flua sem grandes problemas. Limitação física é uma forma de construir esse tipo de controle. No caso dessa operação, tinha limitação física nesse processo, tinha limitação física no último processo também, não tinha como armazenar uma quantidade imensa de produtos, então também tinha limitação física. Inclusive, quando tinha problema de interrupção nesse quarto processo ou ali no último processo, que era o quinto ou sexto, isso virava um gargalo ali na operação e começava a travar toda a operação. Então, a decisão ali de como controlar os intermediários, ela tem que ser de comum acordo. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Ao mesmo tempo, eu vou pegar esse mesmo exemplo. Se o primeiro processo ele ficasse solto ali na mão da produção, era impossível garantir produto intermediário para abastecer o terceiro processo, que era o mais crítico. Então, a decisão de controlar o primeiro processo foi tomada em função disso, para poder garantir o abastecimento do terceiro processo. Se ficasse solto, provavelmente o primeiro processo ele só teria um alerta no momento que faltasse material ali para o terceiro processo. Entende? Então é um cuidado que você precisa tomar. E aí se faltasse material, ia demorar 3 dias até chegar, e aí ia ficar 3 dias com o equipamento parado. Por isso que é sempre um balanceamento entre criticidade do trabalho, tá? De capacidade de produção, limite de operação, o quanto aquilo é crítico, tá? Então tem que balancear isso com o ponto de onde você gera mais valor, como você gera mais valor, por que você gera mais valor, tá? Então é um cuidado enorme que você precisa tomar. E ao mesmo tempo, eu vou fazer uma conexão com um outro exemplo, tá? Que era um tipo de produção completamente diferente do normal, mas é um bom exemplo aqui para você entender como é importante localizar o ponto crítico e o ponto que você vai conseguir gerar mais valor. Tá? Esse outro processo que eu vou falar aqui era um processo de tamboreamento, então mistura, eram tambores de produção. E aí tinha um tambor pequeno, eu não vou lembrar o peso, tá? Os tamanhos, mas tinha um tambor ali, eu vou tentar lembrar os tamanhos mais ou menos. Tá? Um tambor de 50 quilos, um tambor de 200 quilos, o outro de 500, o outro de 1.000, o de 2.000 e o de 5.000. Então, vários tamanhos. Tá? E o processo era único. Tá? Então, da mesma forma que eu colocava uma mistura de componentes no tambor de 50 quilos, demorava 10 minutos para produzir essa mistura de componentes e saíam 50 quilos ali da produção. E se eu colocasse a mesma mistura de componentes e ocupasse o tambor ali de 5 toneladas, de 5.000 quilos, eram os mesmos 10 minutos para processar. Misturava durante 10 minutos e saíam 5 toneladas. Nesse caso, onde era o ponto crítico nesse processo? Era o abastecimento de materiais. Então, eram produtos que tinham ali 150 componentes, 200 componentes. Essa operação produzia fragrância. Então, o perfume que você usa, a fragrância que vai no perfume que você usa, a fragrância que vai no desodorante que você usa, passava nesse tipo de operação. E uma fragrância, um perfume, tem dezenas de componentes, tá? 100, 150, 200 componentes. E qual era o gargalo nesse tipo de operação? O abastecimento dos materiais. Tá? Então, que processo crítico você precisa olhar? Abastecimento dos materiais. Olha para isso, depois a produção ela fluía sozinha. Tá? O único trabalho da pessoa que fazia o planejamento de produção era liberar as ordens de produção. Dado que tinha matéria-prima,
liberava as ordens de produção e tudo fluía. Só que essa operação ela passou muito tempo com falta de material. E aí, na hora de fazer a liberação da ordem de produção, não conseguia. Eu tenho um pedido que são 5 toneladas, mas eu só tenho matéria-prima suficiente para produzir 500 quilos. E o cliente está desesperado que é o produto. Aí liberava uma ordem de produção de 500 quilos. E aí o equipamento de 5 toneladas ele ficava ocioso. Então, qual o processo foi resolvido primeiro? Abastecimento de materiais. Esse foi o primeiro, mais óbvio, que foi avaliado. E aí começou a ter matéria-prima suficiente para abastecer a produção. O planejamento de produção era extremamente simples. Libera a ordem de produção. Era a única coisa que era feita. Libera a ordem de produção. Libera a ordem de produção. Libera a ordem de produção. Não tinha muito trabalho a fazer. Não tinha um planejamento, um sequenciamento a fazer. Não tinha. Era liberar a ordem de produção de acordo com a quantidade de material que estava disponível no estoque e fazia o planejamento dessa forma. Tá? Era praticamente 100% produto sob encomenda. Então tinha carteira de pedidos, ia liberando, priorizando e funcionava super bem, sem precisar controlar loucamente ali a etapa de produção. Então, coloque na cabeça e se questione onde você está gerando valor e por que você está gerando valor, tá? Onde você está entregando mais resultado. É um cuidado enorme que você precisa tomar como responsável aí pelo planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Então, cuidado gigantesco. E eu vou pegar o finzinho aqui da live para reforçar o que eu falei lá no começo. Método LBP está finalmente liberado para acesso, para venda. Liberei o link hoje, comuniquei no Stories, mandei para a lista de e-mail também, mandei para várias pessoas e já tem gente comprando, já tem aluno. E tá incrível, tá? Tá incrível. Eu estou gravando as aulas ainda, então tem as datas de liberação de várias aulas, mas tem um bloco incrível que já está pronto. E para você entender como está estruturado, eu estou falando de layout de produção, de célula, de posição fixa, de tudo isso aqui. E para você entender como está estruturado o método, primeiro que é um método, tá? Para dominar o planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. Esse é o primeiro ponto. Então ele tem um passo a passo, claro. E se você quer saber qual é esse passo a passo, como que está estruturado, qual a composição, de onde veio, que resultados esse método já entregou, entra no link e reserva um tempo para você assistir de ponta a ponta a aula que está disponível. Nessa aula eu explico como dominar o planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Falo de layout, falo de várias coisas que a gente falou aqui hoje. E falo da metodologia, que resultados ela já entregou, por que isso é importante, porque isso vai te ajudar a dominar, porque dominar o planejamento de produção vai mudar a sua carreira, porque isso vai trazer benefícios, reduzir estresse, reduzir as reclamações, reduzir os problemas, vai te fazer entregar muito mais resultado. E eu reforço, tá, o que está na aula, mas assista, tá? Reserva um tempo para assistir essa aula. Tá? É a única coisa que eu peço aqui agora. Assiste essa aula que está disponível no link. Tá? De ponta a ponta. Assiste ela de ponta a ponta e você vai entender por que isso está incrível. Tá? De verdade, está incrível. Tem muito conteúdo ali dentro. E eu estou tratando da seguinte forma. Tem uma base conceitual, tá? De suporte ali para a metodologia. Uma base conceitual. Aí eu passo por toda a parte mais técnica e teórica que é importante para o planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento. Falo sobre esse bloco aqui que eu falei no começo, claro que com muito mais detalhes, explico a conexão entre os 4 blocos do planejamento, planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, como isso tem que funcionar. Planejamento de produção, materiais, demanda e estoque, como isso tem que funcionar junto, em horizontes diferentes. Então, explico tudo isso, tem um embasamento teórico grande, tá? Tem uma parte que é da metodologia, como que você faz um diagnóstico da operação que você tem hoje na mão. Tá? É uma operação simples ou complexa? Qual o nível de complexidade da operação que você tem na mão? E além do nível de complexidade, qual a qualidade da execução do trabalho de planejamento de produção, materiais, demanda e estoques? Qual a qualidade? No método tem um quadrante LBP que você mede isso na sua operação. Você vai fazendo e mede. Você avalia o que está acontecendo com a sua operação
e posiciona. A minha operação ela é muito complexa e a qualidade da execução está baixa. Se você vai para essa zona ali, você vai ter muito problema, tá? Muito problema. Sua credibilidade como profissional vai ficar baixa, você não vai conseguir entregar resultado. Então, como que você tira a operação desse ponto e leva para o outro? Onde está crítico? E aí você conecta com a metodologia e com certeza você consegue entregar mais resultado. Tá? Você consegue mover, tá? Você consegue avaliar a sua operação, você consegue fazer uma autoavaliação também. Tá? Tem um quadrante que tem uma autoavaliação. Como que você está como profissional? O que você conhece de planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento? É fundamental você entender o que está acontecendo. Isso faz parte da metodologia. E, além disso, que é o que eu reforço ali na aula, assista a aula de ponta a ponta. Eu falo também sobre lista, base e painel, que é a metodologia, como você constrói listas, como você constrói base, como você conecta tudo isso. E na metodologia você tem acesso a uma planilha de controle que tem muita informação, que você aplicando a metodologia da forma correta, você vai ter visibilidade de várias coisas e vai conseguir tomar decisões muito melhores, tá? Foi isso que apoiou o meu crescimento, o meu desenvolvimento até aqui. Foi essa metodologia. Eu sei que eu vou falar pela terceira vez aqui. Reserva um tempo, clica no link, assiste a aula de ponta a ponta, tá? Assiste a aula de ponta a ponta. Na aula eu estou falando com muito mais detalhes, tá? Com muito mais detalhes o que é dominar o planejamento de produção, materiais, demanda e abastecimento, por que isso é importante e por que eu estou tão empolgado com isso, feito de coração, tá? De coração, tá? Muito bom, muito trabalho, tá? Colocado aí na construção da metodologia, no desenvolvimento das aulas, na criação do conteúdo, tem muito trabalho por trás, muito trabalho. Tá? E além da metodologia, é iluminação, é câmera, é microfone, enfim, tudo para passar o melhor conteúdo possível e realmente transformar essa área. Tá? Esse é o meu objetivo. Transformar essa área. Transformar. Tá? No final do vídeo, eu vou antecipar aqui para você entender um ponto que é muito crítico. No final do vídeo da aula, eu faço uma comparação de valores, tá? Com outros métodos, não métodos, né? Com outros cursos que são caríssimos, caríssimos e inacessíveis para a maioria dos profissionais. Isso sempre me incomodou por muito tempo, tá? Muito tempo. Treinamentos de 20 mil reais, tá? 20 mil reais, sim, tá? Tem treinamentos caríssimos, então inacessíveis, caros em inglês e você como profissional com dificuldade para obter conhecimento. Então, o meu objetivo é revolucionar a educação nessa área e levar conhecimento de qualidade para que você se desenvolva como profissional. E, além disso, quando você entra na metodologia, você não está sozinho, tá? Ou sozinha. Você tem acesso ao e-mail de suporte para você poder tirar dúvida, para você explicar ali em qual etapa você está da metodologia, qual relatório você já fez, o que você já preencheu, onde você chegou, qual a dificuldade que você tem na sua operação. Você manda por e-mail, o time de suporte responde para você e fala, ó, mude isso, fala, ó, preencha essa parte, ó, esse relatório está faltando essa e essa etapa. Então tem um método, é um passo a passo. Se você seguir o passo a passo, nada é garantido, tá? Não dá para garantir absolutamente nada, mas as chances de você conseguir entregar muito resultado, aumentar sua credibilidade, crescer e se desenvolver profissionalmente, elas aumentam demais, tá? Foi esse método que eu usei ao longo da minha carreira toda, é esse método que as principais consultorias do mundo, não é exatamente esse método, tá? Mas as principais consultorias do mundo usam uma fotografia disso. E por que eu falo que não é exatamente esse método? Porque a consultoria vai lá e tira uma fotografia. E planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, isso é um filme, né? Tudo muda o tempo todo. Então, no método, você tem um filme também. Como que você acompanha a sua operação, entende o que está acontecendo. E reforço, tá? Estou gravando uma parte das aulas, tem uma grande parte que já está liberada, tem as datas de liberação das aulas, tem um compromisso de liberação e tá fantástico, tá? E tem muita coisa por vir ainda. Aproveita, acessa o link, assiste a aula. Tenho certeza de que depois de você assistir a aula toda, inteira, você
vai clicar e vai entrar na metodologia, com certeza, tá? E é isso. Vou fechar a live de hoje e eu volto com as lives, tá? Eu estava numa quarentena de lives, porque eu estava focado na estruturação das aulas, escrever as aulas, estruturar a sequência de aulas, gravar, escrever o conteúdo, tem muita coisa que foi feita. E estou de volta com as lives hoje, primeira de muitas, em breve divulgo as datas, mas vou voltar. Coloquem suas dúvidas, mandem suas dúvidas no direct, porque eu tenho o maior prazer em responder aqui, trazer conteúdo para essa live especificamente, construir algumas coisas aqui, estudei algumas coisas antes de trazer, então traga a sua dúvida que eu tenho o maior prazer em ajudar você que trabalha nessas áreas e conto com você, tá? A gente está junto para revolucionar esse mercado, essa é a intenção, esse é o objetivo, trazer muito mais eficiência para as operações aí no Brasil, conto com você de verdade. Vou ficando por aqui, um abraço, ótimo domingo e antes disso, comenta o que você achou da live, uma palavra aí final. Fala, coloca só uma palavra, tá? Não é elogio não, mas fala qual a palavra que resume o seu sentimento aqui na live de hoje. Coloca aí que eu vou esperar mais um pouquinho. Show, o Vitor colocou. Parabéns da Leia, palminhas, muito bom. Gratificante. Sensacional, Igor. Boa, gente. Dedicação. Conto com vocês, tá? Estamos juntos aí, tem muita coisa para construir. E deixa eu falar uma coisa aqui que tá na minha cabeça, mas tem uma empresa chamada i2 Solution, que depois virou excelente, que depois virou O9 Solutions, e eles tinham o objetivo mundial, tá? Uma empresa de software global, de gerar 10 bilhões de dólares em valor na indústria global, tá? Em breve, juntos aqui, a gente vai definir esse valor que vocês vão gerar aí nas empresas. Vocês têm muita vantagem nas mãos de vocês. Vocês conseguem mover uma alavanca e gerar muito valor para as empresas, muito resultado. Conto com vocês para juntos a gente definir qual é esse número, quanto a gente vai gerar de valor juntos para as empresas aqui no Brasil e começar a contabilizar esse número, tá bom? Um abraço, vejo vocês dentro do Método LBP, assistam a aula, tá? Não vão se arrepender. E ótimo domingo para vocês, ótimo restante de domingo aí. Abraço, obrigado por participarem aqui da live de hoje e em breve divulgo as próximas datas aí das lives. Até mais, tchau, tchau.